Aleluia, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, esta noite, Pai. Oh Deus, na presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, Senhor Deus, esta noite, nós rendemos graça a Ti, Pai. Deus, nós Te exaltamos, nós Te louvamos, Te damos graça, Senhor Deus, porque Tu é Deus e Deus de propósito nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, debaixo do propósito, debaixo da unção, debaixo daquele que está nos guiando a toda a verdade, Senhor Deus, no propósito, no caminho, na verdade e na vida, Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, não pelo que temos, não pelo que somos, mas pelo aquilo que Tu é nas nossas vidas e onde Tu tem nos levado, Senhor, aquilo que Tu tem nos proporcionado, porque, Senhor, o que Tu tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama e para aqueles que buscam o conhecimento, que buscam a Sua face e que buscam estar debaixo da unção, debaixo da obediência à palavra de Deus, debaixo dos princípios do propósito, daquele lugar aonde fomos chamados para estar Te servindo, Senhor, como filhos, reinando em vida, em o nome do Senhor Jesus. Que essa noite nós possamos abrir o nosso coração ao entendimento, ao amor de Deus, à paz e à graça que excede todo o entendimento humano, venha nos libertar e que o sangue de Jesus nos purifique esta noite de uma mente contrária, das artimanhas do inferno, de todas as flechas, de todas as hostes do inferno, e sejamos completamente libertos essa noite, porque não vamos mais, queridos, ser o mesmo após essa noite, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade, e quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos das mãos do inferno, do engano, em o nome de Jesus. Que você possa estar nessa noite com um papel, com uma caneta, anotando a receita que Deus tem para a sua vida essa noite, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria essa noite falar sobre a palavra que nós vamos ministrar essa noite, e ela é o segundo tema do ensino. Lugar certo ou lugar errado? Você está no lugar certo ou no lugar errado? Você está no lugar certo, na presença de Deus? Você está no lugar certo, dentro da palavra de Deus? Você está no lugar certo, obedecendo princípios da palavra de Deus? Teu casamento está no lugar certo? A criação dos teus filhos está no lugar certo? O teu trabalho, você está agindo de maneira certa? Ou você está no lugar certo, agindo de maneira errada? Que maneira nós estamos? Que maneira nós estamos recebendo a palavra de Deus? No lugar certo, no nosso coração, ou no lugar da mágoa, do ressentimento, ouvindo a palavra e ouvindo a palavra de Deus de acordo com as nossas emoções, ou recebendo a palavra de Deus de acordo com o Espírito Santo que quer ministrar em nossos corações? O que impede? O que impede do Espírito Santo nos conduzir à verdade? Então, nós estamos pensando da maneira certa ou da maneira errada? Estamos no lugar certo ou no lugar errado? Amém, queridos? E eu queria começar essa palavra dessa noite, amém? Pedindo para que você abrisse a sua palavra no livro de Hebreus, amém? No livro de Hebreus, capítulo 5. Lugar certo ou lugar errado? A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 5, o versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: apesar de que a essa altura já devia ser mestre, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveria estar recebendo alimento sólido. A palavra do Senhor está falando a pessoas que estão na igreja, a pessoas que estão na igreja, mas elas ainda estão perdidas espiritualmente. Mas apesar do tempo decorrido, elas não se acharam. Por quê? Porque atitudes do seu coração impedem delas receber
e principalmente delas viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, delas viver a vida transbordante que Deus tem para as suas vidas. Por quê? Porque a inveja, porque estar no lugar errado, ou querendo estar no lugar de alguém, ou querendo ser alguém, nos impede muitas vezes. E também, queridos, apesar do tempo aonde nós já deveríamos estar ensinando, já deveríamos ser mestre. Por exemplo, aqui no ministério já deveríamos ser discipuladores, já precisamos estar com o coração aberto para discipular alguém. Mas não, as pessoas ainda se prestam aqui, queridos, a necessitar de leite. Por quê? Porque no versículo 13 a palavra diz assim: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Diz assim no teu coração: esta noite eu vou receber o ensino da justiça. A justiça do sangue do Senhor Jesus. O que o sangue de Jesus na cruz fez por nós, querido? Olha, a partir de hoje, esse versículo 12 não vai mais fazer parte da sua vida, porque hoje você já vai receber o ensinamento e você vai para um outro patamar, porque você vai receber o ensino da justiça. Amém? No entanto, versículo 14: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, deixa isso entrar no seu coração, os quais, pelo exercício constante da fé, se tornam capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, queridos, quando eu sou ensinado, eu estou numa igreja onde eu sou ensinado a nova aliança. O que eu vou ensinar você essa noite é a nova aliança. O Espírito Santo vai te levar essa noite ao conhecimento do sangue do Senhor Jesus, aonde você já está como nova criatura. Só que você precisa se apossar disso e começar o exercício constante de viver não por vista, mas viver pela justiça da fé. Amém, queridos? Glória a Deus. No versículo 6 diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prosseguimos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus. Há ensinamentos que começam a dizer que você tem que morrer para os pecados, que você tem que... Isso, queridos, Jesus já fez na cruz. Isso você já fez no batismo. Esses princípios elementares da palavra de Deus é coisa para bebê. Agora você é filho. Você precisa saber a tua nova natureza em Cristo. Você precisa saber quem você é. Como eu falei no culto passado, eu falei sobre Colossenses capítulo 3, que diz que nós já ressuscitamos, que nós já morremos para as coisas do mundo e agora nós pensamos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Amém? Eu queria continuar na carta de Hebreus, e eu queria que você fosse para frente em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim no versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: amém? Falando de Jesus e do que Ele fez na cruz. O motivo que estamos estudando essa noite diz assim: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo, feita de uma vez por todas. Por que Paulo está ensinando ao povo hebreu que Jesus foi uma oferta colocada no altar e de uma vez por todas? Porque se nós for na lei de Moisés, todos os anos as pessoas precisavam de uma oferta, de um cordeiro, de levar o sacerdote, de fazer o derramamento do sangue daquela oferta, daquele cordeiro, ser oferecido no altar para haver perdão de pecados. Porém, havia o perdão, mas as pessoas, nada acontecia com elas. Mas aqui diz que Jesus, Ele foi a oferta pelos nossos pecados,
e foi de uma vez por todas. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, ele se ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou para toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Queridos, nós somos santificados pela oferta de Jesus na cruz, e o que nos santifica é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus apaga todo o nosso pecado. O sangue de Jesus limpa a maldição que vem dos antepassados. O sangue de Jesus limpa a enfermidade. O sangue de Jesus limpa a condenação. E o sangue de Jesus nos livra da morte como o preço, o pagamento da oferta que Jesus foi oferecido de uma vez por todas. Versículo 15: e disso igualmente, agora que nós estamos em Cristo, batizados no Espírito Santo, lavados e remidos pelo sangue, disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no amado do seu coração e as inscreverei profundamente na sua mente. Conclui, 2 pontos, decreto: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei lembrar, me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Queridos, muitas pessoas, por falta do conhecimento do sacrifício do Senhor Jesus, do que o sangue de Jesus fez na cruz, elas acabam vivendo uma vida debaixo da mentira do diabo, debaixo de acusação, debaixo de medo, debaixo de um jugo, debaixo de algo terrível. Sabe por quê, queridos? Porque elas não reverenciam a Deus como Deus. Elas não têm mais adoração, elas não têm mais, querido, vergonha, elas não têm mais entendimento, não têm mais respeito pela casa de Deus, não tem mais respeito pela presença de Deus. Não tem, querido. As coisas humanas estão na frente das coisas de Deus, porque a sua vida, a sua mente ainda está ligada às coisas deste mundo. Não se permitiram levar ao descanso. Ao descanso. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Querido, o reino de Deus é o Espírito Santo, e a justiça é o que eu acabei de ensinar você agora, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Aleluia! Vamos viajar um pouquinho no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha bem, diz assim: aonde que você encontra o ensino da justiça? No Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus. Quem é a graça? Jesus. Quando se fala graça, é uma pessoa. Quando se fala o Evangelho, é uma pessoa. Quando se fala boas novas, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz no capítulo 1, versículo 16: porquanto
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Queridos, aqui eu já venho falando, eu falei no culto de domingo, o impasse que tem no coração das pessoas sobre este assunto, porque muitas pessoas se dizem da fé, mas fé, queridos, fé é você crer em qualquer coisa. Mas aqui está dizendo que existem pessoas que elas vão viver da fé. É diferente. Eu tenho esse testemunho há 9 anos para dar para você do que é viver pela fé. Não viver pela vista, não viver pelo que vê, mas viver justamente pela fé. Só que, queridos, aqui está falando que a justiça, depois que você entregou sua vida a Jesus como aquele que te comprou como Senhor da tua vida, desde o dia em que você entregou sua vida para Jesus, do início da tua vida cristã, do início ao fim, é pela justiça da fé. Você recebe a palavra, você se apossa dela e você não permite mais que a tua natureza humana te acuse, mas você se apropria do sacrifício de Jesus e começa a viver pela obediência, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: sendo assim, como por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós somos justos pela fé quando acreditamos na obra consumada de Jesus de uma vez por todas. Nós nos tornamos justos porque Ele obedeceu a lei, Ele veio e Ele cumpriu a lei, para que eu e você se tornasse a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, diz assim: e da sua plenitude, todos nós que estamos em Cristo, lavados no sangue de uma nova aliança, todos nós temos recebido graça sobre graça. Graça sobre graça. Muitas vezes você entra, as pessoas entram numa espécie de turbulência na mente, de acusação na mente. A pessoa acabou errando e fazendo alguma coisa, e o diabo vem dizer que ela não é filha, que ela não é amada, que ela está perdida, e vem aquele turbilhão de acusação. Só que passando os dias, a pessoa vê que verdadeiramente aquilo era uma mentira do diabo, que na verdade foi um momento que ela passou, mas a graça de Deus veio com a plenitude e tem mais graça, tem mais Jesus, tem mais vida de Deus para a vida dela, e quanto mais ela declara sobre a vida dela o antídoto que está no sangue de Jesus, ela acaba levando a sua vida de uma vida natural a um crescimento espiritual, uma maturidade na fé, e ela acaba entendendo que agora ela não tem mais vida, a vida dela é de Cristo, e Cristo como semente de Deus em seu coração, ele começa a ser formado dentro da pessoa, começa a ser formado uma pessoa que está sendo aperfeiçoada no amor, e ela começa a ter crescimento, e ela começa a ver a sua vida sendo transformada, e aquilo que a escravizava, aquilo que a judiava, ela acaba começando a dominar, a reinar sobre aquilo, por causa do próprio Deus, a semente de Deus que está crescendo, ganhando vida e tomando forma dentro do espírito do homem. Aleluia, glória a Deus, amém. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que quando você passa por esse processo da justificação, aquelas áreas de ansiosidade, aquelas áreas de inferioridade, aquelas áreas onde você achava que
tinha maldição, aonde você achava que você ainda não estava salvo. A Bíblia diz que nesse processo, quando tu começa a declarar que tu é a justiça de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia diz, portanto, havendo sido, é um processo, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por nós estar em Cristo, por nós receber o único sacrifício perfeito, receber o sangue de uma nova aliança, queridos, nós acabamos declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E começa a gente a ter paz em nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você fosse um pouquinho para trás, em Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, em Cristo, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de aquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Queridos, é pela obediência de Cristo, é você tomando posse e recebendo a obra da cruz, sabendo que Ele pagou todos os teus pecados, que Ele já levou a 2000 anos toda a enfermidade, que Ele já se tornou maldição no madeiro no nosso lugar, que Ele nos deu vida, não tem mais morte, nós já ressuscitamos com Cristo, e que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, e que Ele nos ama com um amor incondicional, e Ele botou dentro de nós o amor, e o amor nós demonstramos que temos a Jesus quando amamos os nossos irmãos. Aleluia! Que tremendo isso! Um pouquinho para frente, Romanos capítulo 4, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido, porque Ele era poderoso para realizar o que havia prometido, por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, igualmente para todos nós, a quem Deus concedeu justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitando para a nossa completa justificação. Completa justificação. Ele consumou uma obra perfeita no seu sangue, e é por isso que Ele nos dá vida, porque a obra foi consumada, a dívida foi completamente paga. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Aleluia! Hebreus capítulo 5, versículo 13 diz como nós lemos no início: aquele que precisa alimentar-se de leite é criança, porque não tem experiência no ensino da justiça. Queridos, eu estou pregando essa palavra usando a King James atualizada, amém? Essa versão. Se você for na sua Bíblia tem outra tradução, mas eu estou usando a King James atualizada. Hebreus capítulo 5, versículo 13: aquele que precisa alimentar-se de leite é criança, porque não tem experiência no ensino da justiça. Por isso que esse
ensinamento, ele vai trazer maturidade. Por isso eu te peço, querido, para que você não ouça apenas uma vez, mas para que você ouça várias vezes, para que a palavra comece a lavar sua mente e ela comece a gerar dentro de ti alicerce na palavra de Deus, alicerce na nova aliança, e para que você cresça espiritualmente, amém? E que você não seja mais criança, mas seja levado a uma pessoa madura na fé, porque como eu li em Romanos capítulo 1, versículo 17, a justiça é do início ao fim pela fé. Aleluia, glória a Deus. Você recebe a palavra verdadeiramente? Você recebe? Olha o que Paulo ensina aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. Ele diz assim ao povo, e essa palavra é para mim e para você, porque nós precisamos nos apropriar da palavra, e nos apropriar da palavra do pastor, aonde Deus colocou sobre a sua vida, querido. Porque assim, quando nós rejeitamos a palavra do pastor que está sobre nós estamos rejeitando a Deus, porque a Bíblia diz que toda a autoridade que foi colocada sobre a sua vida, foi Deus que colocou. No momento que você rejeita a autoridade, você está rejeitando ao próprio Deus, amém? E olha o que diz: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, aos que creem. Por isso, queridos, que João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos que me receberam, dei-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no meu nome. Versículo 13 de João capítulo 1 diz assim: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas são nascidos de Deus. A semente de Deus está em nós, gerando um homem espiritual, uma mulher espiritual, para reinar em vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu quero encerrar e quero deixar isso gravado no seu coração, esse versículo que é o versículo um dos versículos para mim mais poderosos da palavra de Deus, que eu tenho falado e pregado nele todos os domingos, praticamente aqui nesse lugar, nesse púlpito, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que fala da justificação, que fala do cumprimento de toda a lei, da obediência de Jesus e do que Ele fez por nós. E ele diz assim, Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que, porque nós estamos em Cristo, estamos sendo lavados, recebendo o Evangelho, recebendo as boas novas, recebendo uma nova mente renovada, uma metanoia na mente, uma mente transformada, o arrependimento, metanoia, nos tornássemos justiça de Deus, nos tornássemos justos perante Deus, porque Deus fez de Jesus o pagamento por toda a dívida que nós tínhamos, que era como ordenança contra nós e nos prejudicava a estar no relacionamento com Deus, a andar com Deus e a receber essa nova natureza e o que Deus tem preparado aqui na terra para nós reinarmos em vida, que é uma vida transbordante, que é receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e no vindouro ser arrebatado ou ser ressuscitados com Cristo e enfim a vida eterna, reinando aqui na terra e depois adorando a Deus nos céus para o resto da eternidade, por causa da obra perfeita do sacrifício de Jesus na cruz, que nos justifica
não temos mais dívida com Satanás. Por isso ele não pode nos acusar, ele não pode colocar enfermidade em nós, ele não pode colocar morte, porque tudo isso Jesus já fez por nós na cruz. Ele não pode te condenar, porque Romanos 8:1 diz: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem uma enfermidade, lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 diz que todos os pecados foram perdoados, e agora nós temos a bênção de ser curados, porque Jesus já levou há 2000 anos atrás todas as enfermidades. Nós podemos entender Romanos capítulo 8 versículo 11, que diz que porque o Espírito de Deus está em nós, aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele dará vida aos nossos corpos mortais, em nome de Jesus. Eu queria lhe convidar a você ficar de pé, querido, e a você na sua casa, aqui no templo, você ficar de pé, levantar suas duas mãos ao alto e começar a confessar a palavra, a confessar essa bênção que você recebeu essa noite. Você é perdoado, você é completamente amado, você é justificado, não há mais condenação, não há mais enfermidade, não há mais medo, querido, não precisa temer. Quando você decidiu por Cristo, você está sendo alimentado pela palavra, você tomou posse da palavra, o perfeito amor lança fora todo o medo. Por isso, queridos, Deus está sendo gerado no teu espírito, pelo Espírito de Deus, está gerando, está crescendo, está vindo maturidade, está chegando, queridos, um novo tempo nas nossas vidas, está chegando um novo tempo no ministério, queridos, está chegando um novo tempo nas nossas casas. Há um tempo, querido, que nós passamos de deserto, um tempo de pandemia, um tempo de luta, um tempo até onde a igreja está sendo completamente alvo, querido, de botar máscara na boca da igreja, para que a igreja não olhe, para achar que a igreja tem que fechar. Mas, querido, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Já não há, queridos, mais como parar os ungidos de Deus, porque nós somos embaixadores de Cristo. E como eu li lá em Hebreus, querido, nós somos o corpo de Cristo, e nós estamos aqui para colocar o inimigo debaixo da planta dos nossos pés. E a palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E a igreja que prega boas novas, ela está colocando o inimigo debaixo dos pés, porque o inimigo perdeu, queridos, perdeu porque ele não consegue mais enganar a igreja, porque a igreja sabe que por causa da nova aliança, por causa do sangue do Senhor Jesus, ela é completamente perdoada. Não há mais maldição, não há mais condenação, não há mais morte, e não há mais, querido, enfermidade nas suas vidas. Por isso nós podemos reinar em vida, nós podemos estabelecer um reino que Jesus caminhou na terra, e nós podemos ser embaixadores e reinar em vida, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que está vindo um avivamento do Evangelho, um avivamento da palavra de Deus, aonde a igreja vai se render ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a usar a igreja das boas novas, e milagres, maravilhas e prodígios vão acontecer. E nós não vamos estar em Deus, nós não vamos vir na igreja por causa dos milagres, não é porque nós estamos vendo, porque nós cremos. Nós somos bem-aventurados, não porque vamos à igreja porque vimos, mas nós vamos porque cremos na obra da cruz. Que você seja completamente transformado, que você seja essa noite completamente edificado pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida uma nova história, uma história debaixo do sangue do Senhor Jesus, uma história debaixo do sangue dele. Eu queria encerrar agora, queridos, com uma palavra que eu venho trazendo nos últimos dias, que ela está em Colossenses capítulo 3, do versículo 1, diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nova aliança. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo,
buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3: pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus, querido, que te abençoou, que o Espírito Santo te convença de que você é abençoado, e por isso eu ministro: permaneça abençoado em o nome de Jesus. Ministério resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Se torne um resgatador em nome de Jesus.